Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Como o pastor Wellington disse, hoje a gente vai continuar o versículo 6 de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso de número 6. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. Antes de iniciarmos, gostaria que fizermos uma oração para que Deus possa abençoar a palavra e venha sobre os nossos corações nessa noite. Amém? Amém. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, ao Senhor, te damos graças por mais esse dia, por estar em nosso meio, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, nosso pecado, nossa injustiça, ó Senhor. Que o Senhor venha nos purificando, nos limpando. E vem, Senhor, aplicando sobre o nosso coração a Tua santa e poderosa palavra, Pai. Que a gente venha sair daqui mudado e transformado diante da Tua palavra que será pregada essa noite, ó Senhor. E que toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus nós Te clamamos e bendizemos o Teu santo nome. Amém. Amém. Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai dizer o seguinte: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? É interessante a gente ver o quanto o apóstolo Paulo estava envolvido com a igreja que ele não havia visto, e ele não teve a oportunidade de ter o contato com essa igreja. Mas veja como é interessante que o apóstolo Paulo tinha a esperança de que essa igreja ela ia ser completa até o dia de Cristo Jesus. Ele tinha a esperança que essa igreja ela não iria desfalecer a sua fé. Ele tinha a esperança que essa igreja iria seguir a Cristo até o dia do juízo final, até o dia de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo vai dizer e vai nos mostrar. Veja o interessante que Paulo estava preso diante dessa carta. Paulo era aquele que, para ele, havia tristeza, porque uma pessoa presa, com certeza, está passando por tribulações, está passando por dificuldades, está passando por tristezas. Mas veja que essa mensagem é um tom de alegria. É um tom de alegria, mesmo Paulo vivendo preso, mesmo Paulo vivendo em tristeza. Paulo traz essa mensagem com um tom de alegria. Porque não que ele confiasse na igreja de Filipenses, não que ele confiasse no ser humano, mas que ele confiava no Deus soberano, que é dono de todas as coisas. É dono da minha, da sua vida e de todos que estão aí ao redor do mundo. Paulo tinha essa noção de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja que interessante que ele mostra a graça soberana de Deus sobre os seres humanos. Ele mostra que não era ele começou a obra missionária naquela igreja, mas ele não coloca o foco no Paulo, ele não coloca o foco no ser humano Paulo, no apóstolo Paulo. Ele não diz, fui eu, vai ser eu que vou completar a boa obra em vocês. Ele diz, vai ser Deus que vai completar a boa obra em vocês. Então, irmãos, a igreja em si é Deus que completa a obra de cada um que está aqui essa noite. É Deus que completa na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. É Deus que age de toda maneira. O apóstolo Paulo, com toda a história, com tudo que ele tinha, como grande missionário que foi, ele poderia dizer, eu, apóstolo Paulo, fui eu que fundei essa igreja. Porque realmente ele trabalhou, ele foi lá, ele fez a obra missionária, mas ele viu que através daquilo foi o Espírito Santo que leva o apóstolo Paulo até aquela igreja. E ele diz, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Paulo tem uma persistência em orar pela igreja e ter uma preocupação pela mesma. Assim deve ser todo irmão. Devemos sempre orar pela nossa igreja e ter preocupação pelos que estão dentro da igreja. Porque nós sozinhos não somos igreja, mas eu e você somos igreja. E a nossa preocupação não está em nós mesmos,
mas a nossa preocupação está no próximo. A nossa preocupação está como meu irmão está, como é que aquele visitante está, como é que aquela pessoa está, como meu vizinho está, como é aquele amigo de trabalho está, aquele amigo da escola está, da faculdade, como é que ele está. É isso, é de se preocupar, se doar pelo próximo, porque o trabalho de Cristo, quando veio à terra, que ele era o próprio Deus, não foi se gloriar a si mesmo. Cristo poderia se gloriar, mas ele se entregou como servo e morreu a morte de cruz. Mas ao terceiro dia ele sabia que ia ressuscitar, e Deus estava presente nessa questão, porque Cristo sabia que Deus iria ressuscitar. E Cristo ressuscita e está à direita de Deus, intercedendo por todo aquele que nele crê. Porque Cristo poderia ser o maior do maioral, Cristo poderia se sentir privilegiado, orgulhoso, porque Deus enviou ele até a terra. Mas ele não. Veja como Cristo foi. Cristo foi um servo, obediente a um Pai. Cristo foi aquele que enfrentou também sofrimento. Cristo foi aquele que enfrentou dificuldades. Cristo foi aquele que foi repudiado pela própria multidão que seguia ele. E Cristo foi crucificado, morreu uma morte de cruz. Ele diz, mas ressuscitei. Veja como Paulo coloca aqui o dia de Cristo Jesus. E eu queria frisar nessa questão do dia de Cristo Jesus, porque o dia de Cristo Jesus é o dia em que Cristo vai inaugurar o seu reino. É o dia em que Cristo vai trazer novos céus e nova terra. É o dia em que Cristo irá transformar esse reino secular, esse reino em si que nós vivemos, em um reino celestial, em um reino que ele vai governar para todo sempre. E Paulo se preocupa, que ele diz que assim de orar e persistir pela igreja deve ser a atitude de todo cristão. Então todo cristão deve orar pelo seu irmão. Todo cristão deve orar não apenas por si, mas deve orar pelo seu próximo. Porque, como vai dizer Cristo, resumindo os 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então ele vai trazer que a igreja de Filipos tem uma grande parceria com o Evangelho. Era uma igreja que tinha durado do primeiro dia até o dia que Paulo, até agora, como Paulo vai dizer. Porque ele diz que ele começa a sua obra missionária, Paulo planta aquela igreja, Paulo traz e diz que eles tinham durado, o Evangelho de Cristo tinha durado naquela igreja do primeiro dia até agora. Ou seja, do primeiro dia até o dia que Paulo teve o contato com as ofertas dos filipenses. Porque, como vai dizer Filipenses 4, versículo 8, ele diz que não tinha nenhuma necessidade em dar e receber, mas os filipenses foram lá e se doaram ao apóstolo Paulo. Os filipenses foram lá e ajudaram o apóstolo Paulo, mesmo sem o conhecer. E ele diz, que bom que essa igreja serviu ao Evangelho. Que bom que essa igreja recebeu o Evangelho. Que bom que ela tem durado, o Evangelho tem durado do primeiro dia que o apóstolo Paulo planta aquela igreja até aquele momento que ele recebe aquela oferta. E ele fica muito feliz. E assim, irmãos, deve ser conosco. Quanto mais vai chegando pessoas novas em nossa igreja, devemos ficar felizes. Devemos ficar felizes porque aquele que se converte é a festa nos céus. E a gente não está aqui simplesmente como meros mortais. Nós estamos aqui com a função. Nós estamos aqui com o objetivo. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas segundamente ele cria Adão e Eva. E ele diz que criou o ser humano à sua imagem, a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu e você somos imagem e semelhança de Deus, nós também devemos servir a esse Deus. Devemos fazer a obra desse Deus aqui na terra, porque nós somos portadores da imagem e semelhança dele. Então nós devemos sim fazer o dever que Deus nos deu nessa terra, fazer o dever de servi-lo, fazer o dever de propagar suas boas novas, que é o Santo Evangelho, a Bíblia que temos em nossas mãos, e poder compartilhar essa tamanha salvação. Porque, irmãos, de 2019 para cá, nós enfrentamos muitas dificuldades. Nós começamos com uma pandemia global que atinge todos os países do mundo, que mata milhões de pessoas,
e que a gente não tem um contato com aquela outra pessoa. 2020 eu acho que para mim e para você foi um ano difícil, porque muitas vezes a gente não pode ter contato com aquela pessoa que a gente gostava, a gente não pode ter o contato com aquela pessoa que a gente amava, mas a gente encarou. A gente estava sozinho, trancado em casa, e uma das coisas que nos move e nos deixa triste é a questão de desesperança. Mas Paulo, ele podia estar desesperado aqui. Paulo não conhecia a igreja de Filipos. Paulo não sabia como ele se portava. Mas ele diz que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Então ele fala de que através da desesperança surge a esperança. Porque ele estava preso. Com certeza estava desesperado, estava triste, estava angustiado. Mas com isso, veja que a mensagem que ele traz aos filipenses é de alegria, é de esperança, é de amor, é de continuação. Então assim a minha e a sua vida deve ser de amor, de continuação, de esperança, porque o ponto principal do cristianismo, crer em Cristo, não é apenas principal, mas é ter esperança nesse Cristo, é viver na esperança nesse Cristo, porque apenas crer, nós todos, até os demônios creem e estremecem, mas nós devemos ter esperança nesse Cristo que um dia há de voltar, e de há de julgar a sua igreja, os vivos e os mortos. Então a desesperança passou e passa em nossas vidas. Veja tantos casos de jovens depressivos, jovens ansiosos, jovens que vivem uma vida com doenças psicológicas, né? Inclusive eu sou um deles que enfrento a depressão, enfrento a ansiedade, enfrento o pânico todos os dias. Mas isto não me deixa desesperançar, porque eu olho para frente e vejo um Cristo que um dia vai trazer esperança a essa terra. Porque é muito triste a gente olhar para o contexto que vivemos. E eu falo de igreja, eu falo de pessoas que a gente não tem mais esperança. Mas quando a gente olha para Cristo, Ele tem sido a nossa esperança. E interessante aqui é que Paulo, ele está muito alegre com os filipenses. E o termo que aparece muito nessa carta é alegria. E essas repetições enfáticas do apóstolo Paulo e essa intensidade de emoção que ele tem de falar da alegria, é uma gratidão que ele tem de que ele começou ali a pregar naquela igreja, mas a partir dali Cristo foi dando a esperança de uma era vindoura, de um dia que ele há de voltar, de um dia que ele há de se esperançar. Então Paulo, ele está muito alegre com a recepção do Evangelho pelos filipenses. O termo alegria é um dos que mais aparecem nessa carta. Veja que interessante, que o termo alegria é um dos que mais aparece nessa carta. Um apóstolo vivendo um momento de tristezas, um apóstolo vivendo um momento de perseguições, um apóstolo preso, um apóstolo triste. E aqui o termo que mais aparece é alegria. E ele diz que através disso a gratidão é um termo que Paulo também vai usar, que os filipenses eles têm a noção do Evangelho de Jesus Cristo, a partir do momento que recebe as palavras do apóstolo Paulo até a era vindoura, ou seja, a esperança. Um dia que a gente está aqui, mas amanhã a gente não pode estar mais, mas a gente pode estar juntamente numa era vindoura, o reino do Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus, qual o Filho vai passar para o seu Pai, Jesus Cristo. E Paulo vai dizer que o Evangelho não depende apenas dele, mas da participação de todos dentro da igreja. Veja que interessante, né? O pastor por si só, ele não consegue, o pastor por si só ele não consegue carregar tudo sozinho, mas precisa da ajuda da sua igreja, né? Paulo diz isso também. Paulo diz que o Evangelho em Filipenses não dependia apenas dele, mas dependia da participação de todos dele dentro daquela igreja.
Assim é a minha vida e a sua vida. Nós não dependemos apenas do pastor Hélio, mas dependemos de todos que aqui estão, para podermos propagar essa igreja, podermos reunirmos essa igreja. E veja que não apenas o apóstolo Paulo estava passando por tribulação, por dificuldade, mas ele tinha uma questão que essa igreja também estava sofrendo grande perseguição, essa igreja estava sofrendo um grande tormento. E eu gostaria que você abrisse comigo em Filipenses, capítulo 1, também, versículo 28. Filipenses 1, 28, ele vai falar sobre como a igreja estava sofrendo e como queria ajudar a essa igreja. Ele vai dizer, por isso, deixa eu voltar. E nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Veja que interessante, no tempo de Paulo, há muitos anos atrás, eles vivem o que nós vivemos hoje, a oposição ao Evangelho de Cristo. Sempre o Evangelho de Cristo vai ter oposição, sempre o Evangelho de Cristo para muitos vai ser sentença de julgamento, sentença de morte. E o apóstolo Paulo vai alertar que esses que estão envolvidos, esses que resistem, eles já estão perdidos. Esses que resistem à graça salvadora de Deus já estão perdidos. Mas ele vai dizer também que aqueles que continuam e perseveram até o fim terão a salvação de Deus, terão essa salvação. Ele vai falar que a era vindoura, ele vai falar que é o dia de Cristo no versículo 6. Ele vai dizer que aqueles que continuam, e isso é uma salvação. Mas dizem que aquela igreja ela não estava passando só por um momento de alegria, ela estava passando por um momento de tristeza e de perseguição. Aqueles homens que estavam ali dentro daquela comunidade, que estavam sendo opostos à palavra de Cristo e queriam acabar com esse evangelho. Mas Paulo vai dizer, para vocês que continuam, a salvação é uma garantia de Deus nas suas vidas. Veja também o capítulo 2, versículo 15. Em Filipenses também, capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Às vezes, algumas linguagens é melhor, ele vai dizer astros, ele vai dizer luzeiros no mundo. E essa linguagem é melhor porque o Evangelho em si, dentro das trevas, como vai dizer João, quando Cristo vem, ele entra das trevas, mas ele é a luz que resplandece entre os mortos. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer que aquela igreja era a luz que resplandecia entre os filipenses, entre a cidade de Filipos. Ele vai dizer, cuidado com essa geração corrompida e perversa, porque vocês vivem como luz no mundo. Assim também é eu e você nessa sociedade. Nós também somos luz nesse mundo perverso e corrompido, porque nós vivemos num mundo também assim. Nesse contexto não só se aplica aos filipenses, mas aplica também à nossa realidade, aplica também ao que nós vivemos, porque a sociedade em si ela é má, as pessoas que corrompem, e se negam a aceitar o Evangelho de Cristo. Mas a gente vai dizer que as pessoas que têm a Cristo, eles são luz no mundo, são luzeiros do mundo. E como luzeiros, nós devemos iluminar aqueles que estão em trevas. Como luzeiros, nós devemos levar luz àquele que está na escuridão. Porque nós, como seres humanos, devemos amar o próximo, como o Cristo vai nos dizer, e devemos levar o Evangelho àquela outra pessoa. O apóstolo Paulo também vai falar sobre essas perseguições no capítulo 3 de Filipenses, versículo 17.
capítulo 3, 17 de Filipenses. Ele vai dizer: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo dizer o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória era para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Então esse é o que o apóstolo Paulo diz, também nos aplica a nossas vidas. Veja que interessante o versículo 21, que ele vai dizer que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então haverá glória sobre glória naqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, naqueles que sofreram por causa do Evangelho de Cristo, naqueles que perseveraram até o fim. E esse corpo será transformado em um corpo glorioso, porque sofremos bastante na carne, isso pelos nossos pecados, mas temos um Cristo que nos perdoa, que nos purifica todos os dias e que nos garante o perdão e a vida eterna. E com isso nós temos uma esperança. Esperança essa que Paulo também fala aos Filipenses, mas que para nós também é uma realidade, porque Cristo, Ele ressuscitou. Porque, como vai dizer o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas se a gente está aqui essa noite, nós estamos servindo ao Deus verdadeiro. Nós estamos crendo em um Deus verdadeiro que ressuscitou e vai ressuscitar a mim e a você um dia, para a honra e glória dele. Amém? Então, a salvação vem em 3 fases, como vai dizer o versículo 6. Temos uma fé inicial, uma fé em Cristo inicial, temos um continuar a nossa fé, temos uma continuação fiel e por fim temos uma consumação final, quando chega ao nosso objetivo final, que é a vinda de Cristo e a glória e a era vindoura, como o apóstolo Paulo vai falar. Na Bíblia, a mensagem, o versículo que aparece no versículo 6, ele é muito interessante porque ele vai aparecer da seguinte forma. Ele vai dizer assim, no versículo 6, na Bíblia, a mensagem, vai dizer: nunca houve a menor dúvida de que o Deus que começou esta grande obra em vós, a continuará e a levará a bom termo no dia que Cristo Jesus aparecer. A Bíblia, a mensagem, ela vai trazer mais enfática essa questão do apóstolo Paulo. E ele vai dizer que nunca houve a menor dúvida de que é aquele que começou a boa obra em vocês, a boa obra em mim, a boa obra em você, há de acabá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. Amém? Isso é um tom de alegria, porque nós temos confiança, nós temos esperança, nós temos fé que nós vamos ressuscitar. Vamos morrer, mas vamos ressuscitar com Cristo. Isso é a maior esperança, é a maior alegria de todo ser humano, é poder saber que vai viver eternamente. Porque imagine, é como se a gente tivesse um filme, a gente morre, mas depois de nada a gente ressuscita e recomeça tudo de novo, mas de um modo eterno, de um modo que a gente vai viver para sempre. Isso é interessante. É interessante também porque, como nós somos portadores de Deus aqui nessa terra, nós estamos servindo a um Deus que pode todas as coisas. Há um Deus que prometeu, mas é fiel também para cumprir. Há um Deus que disse que ia voltar e um dia Ele voltará. As pessoas ficam muito ansiosas dizendo: quando Cristo vai voltar? Até o apóstolo Paulo vai dizer, como nos dias de Noé, as pessoas ansiosas, como nos dias de Noé, e o povo não acreditando que haveria o dilúvio. Mas chega um momento que houve o dilúvio, e Noé e aqueles que creram nele foram entrar na arca. Assim também será o dia de Cristo. Muitas pessoas estão aí fora pregando e sendo zombadas. Muitas pessoas estão sendo decapitadas e mortas por causa do Evangelho de Cristo. E muitas pessoas não acreditam ainda. Zombam da nossa fé, nos humilham, brincam,
mas chegará um dia que Cristo vai voltar, porque Ele prometeu que vai voltar. Ele vai voltar um dia para buscar os seus e a sua igreja. Por mais que a gente sofra nesse mundo, haverá um novo mundo que nos transformará e que nos dará uma vida eterna, que é para todo sempre. Não é 50 minutos, não é 1 hora, não é 2 horas, não é 24 horas. É a vida eterna, é a eternidade juntamente com Cristo, aquele que criou todas as coisas, o Deus maravilhoso. Se o Deus que te criou e me criou fez tamanha perfeição, imagine como é o céu e a glória eterna. Imagine a perfeição que é o céu e a sua glória. E há um ponto interessante também, falando do ser humano, porque ninguém vai se converter para a surpresa de Deus. Deus não é surpreendido pela conversão de ninguém, porque não há quem lhe cause admiração por procurar, porque ninguém consegue procurar a Deus. Então não é cristã a ideia do homem procurando a Deus, porque é o contrário, é Deus que procura um homem e acha. Como disse C.S. Lewis era um escritor britânico. Ele trabalhou no exército na Primeira Guerra Mundial, e ele era poeta, era romancista e chegou a ser pastor. Ele era ateu, né? Quando ele enfrentou a Primeira Guerra Mundial, ele era ateu e depois ele se converte ao cristianismo. Em uma de suas obras, né, A Abolição do Homem, ele vai dizer que a ideia do homem procurar Deus é semelhante ao rato procurando um gato. É semelhante ao rato procurando um gato. A ideia de Deus, da minha pessoa, de você procurar Deus, é semelhante a um rato procurando um gato. Porque sabe que os seres humanos, eles fogem de Deus por causa do seu pecado. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Né? As pessoas têm medo de Deus, confundem muitas vezes Deus com o diabo, dizendo que Deus está nos acusando pelos nossos pecados. E em suma, os seres humanos estão mortos para Deus. Essa é uma realidade que gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante. Porque veja como é bíblico a noção de que os seres humanos estão mortos para Deus. É necessária uma graça salvífica do próprio Deus para ressuscitar o ser humano, porque é apenas Ele que pode nos dar vida, é apenas Ele que pode nos ressuscitar. Vejam que Paulo também, o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios, ele vai dizer: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Veja que interessante, a noção de que os seres humanos busquem a Deus é errada, porque é Deus, continuando no capítulo 2, versículo 7, versículo 7 agora, ele vai dizer: para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de mim nem de você, é um dom de Deus. Veja que é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Eu e você não podemos se achegar a Deus porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas a partir do momento que Deus toca em nosso coração, essa graça nos salva, porque Deus nos ressuscita dos mortos. Como ressuscitar a Lázaro. Lembra quando Jesus chega, já faz 4 dias, Senhor? Faz 4 dias que Lázaro morreu e o Senhor diz que há de ressuscitá-lo. Eu sei, a mulher vai dizer: eu sei que ele há de ressuscitar na sua vinda.
mas ela não sabia que Cristo ressuscitaria ele de fato. Então, depois de 4 dias, o corpo já apodrecendo, o corpo todo emendado nos lençóis, dentro de uma catatumba, que possivelmente ali, como é Oriente Médio, muito calor, e ali com certeza estava fedendo muito, o corpo acho que já estava decomposto, mas Cristo chega lá e diz: ressuscita, Lázaro, e sai para fora. Assim também a minha e a sua vida. Cristo tocou em nosso coração e disse: ressuscita e sai para fora. Ele nos ressuscitou, Ele nos trouxe nova esperança, nova vida, nova transformação, porque pelas graças somos salvos. Isto não vem de mim nem de você, é um dom de Deus. Graças a Deus por esse Deus tão maravilhoso. Graças a Deus por esse Deus que nos deu mais um dia, esse domingo. Graças a Deus por esse Deus que estamos aqui ouvindo essa palavra, porque Ele está falando conosco. E isso é o mais primordial. Graças a Deus que podemos chegar em nosso quarto e orar secretamente a esse Deus. Graças a Deus que podemos pedir a Ele e Ele nos dá. Veja como Deus é maravilhoso. Como é alegre a visão de ser cristão. Ser cristão é a maior alegria que o ser humano pode ter. Ser cristão é a maior esperança que o ser humano pode possuir. Ser cristão é a maior fé que o ser humano pode seguir. Então, ser cristão é a maior dádiva que Deus nos deu a partir do nosso nascimento, porque Ele já nos conhecia desde antes da fundação do mundo e nos escolheu para servir a Ele, nos escolheu para ser servos dele, e somos servos de Deus tão maravilhoso que mudou as nossas vidas e muda todos os dias, muda continuamente, e a gente muitas vezes não acredita, e Deus vai lá e faz. Deus faz tantas coisas que nós não merecemos, inclusive Ele morreu por mim e por você, e nós não merecemos, porque somos tão falhos, somos tão fracos, somos tão podres, imundos, somos tão pecadores para um Deus tão santo, tão maravilhoso, mas Ele nos escolheu. Veja como é difícil a questão do cristianismo. Veja como é difícil a gente olhar e ver, parece até engraçado. Como é que a gente, sendo tão pecador, tão falho, Deus vai querer a gente ainda? E Deus vai lá e mostra que sim. Ele vai lá e escolhe. Ele vai lá e diz: eu quero você, venha. E veja como é interessante o cristianismo. Veja como é interessante a nossa vida sendo cristão todos os dias. Veja os milagres que a gente já passou. Veja as nossas orações que já foram atendidas. Veja as nossas preces que foram escutadas. Veja tudo que a gente passou, veja como a gente cresceu, veja como a nossa fé cresce a cada dia, porque Deus trabalha em nós, em nossos corações. Nós sozinhos não conseguimos, mas Deus trabalhou em nossas vidas e trabalha cada dia mais. Então, a boa obra tem sua sede no mais íntimo do ser humano, que é o coração. Como bem observa Martin Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones foi um pregador inglês, que era um grande pregador do século XX, e ele vai falar o seguinte. Vou pegar aqui o livro. Ele vai dizer o seguinte: a igreja é o lugar onde Deus está trabalhando nos corações de homens e mulheres. Deixe-me ir para o segundo princípio, o qual é a natureza da obra, e me parece que a chave para o seu entendimento é a palavra. Aquele que começou a boa obra, não entre vocês, mas em vocês. O Evangelho não é alguma coisa que apenas muda o homem, mas é um pouco melhor. É uma reforma moral e uma melhora no sentido cultural. Ou seja, o que ele quer dizer? O Evangelho é uma transformação moral do ser humano, uma transformação que a gente olha os nossos pecados e a gente consegue ver que estamos errados nesses pontos. E em sentido cultural, que a gente olha para a sociedade e vê o quanto a sociedade está errada, e muitas vezes a gente olha para Cristo e vê que Ele é o caminho verdadeiro. Isso é que Ele queria nos mostrar. E mostrar que estamos o oposto da sociedade, estamos o oposto do mundo, mas estamos seguindo no caminho certo, na direção certa, contrário ao mundo, mas para a glória de Deus.
Gordon Fee, que também é um pregador pentecostal, ele vai dizer uma frase muito marcante, e é uma verdadeira vida cristã. Ele vai dizer: o dia de Cristo é a meta escatológica. Quando fala de escatologia, é a questão dos fins dos tempos. Esse é o estudo do fim dos tempos, se chama escatologia. Ele vai dizer: o dia de Cristo é a meta escatológica da presente vida em Cristo. Então, todo dia a gente está vivendo o último dia. Praticamente o que ele quis dizer: todo dia a gente está caminhando para o dia da volta de Cristo, porque não sabemos como Deus vem, né? Apenas Deus sabe o dia e a hora, mas a gente não sabe o dia nem a hora que Cristo vai voltar. Então a gente vive todo dia como se fosse o último, o dia que Cristo irá voltar e irá levar a sua igreja. E para finalizar, a respeito do que é o dia de Cristo, ele vai dizer, Paulo vai alertar bastante em suas cartas sobre esse dia, o dia de Jesus Cristo. É o dia em que Cristo subjuga toda a oposição cósmica, toda a oposição mundana. E ele entrega o reino ao seu Pai e inicia o julgamento. Eu vou trazer apenas aqui algumas citações da Bíblia. Gostaria que você abrisse Filipenses capítulo 1 também, versículo 10. Ele vai abordar essa questão do dia de Cristo, né? Agora vamos saber o que se trata esse dia de Cristo, o que é esse dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:10, Paulo vai dizer: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Vamos passar para o capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. O apóstolo Paulo também vai dizer: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Abrir nossas Bíblias novamente em Romanos, capítulo 2. Romanos 2:16. O apóstolo Paulo também nos informa sobre esse dia de Cristo. Ele vai dizer: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Abre novamente em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. 1 Coríntios 1:8. Coríntios 1:8, o apóstolo Paulo vai alertar, vai dizer: o qual vos confirmará também até o fim, para serem irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. 1 Coríntios 3,13, o apóstolo Paulo vai alertar que a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E agora, capítulo 5, versículo 5 também de 1 Coríntios. Vai dizer: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Veja que essas cartas em si eram do apóstolo Paulo, e ele estava muito preocupado com esse dia do Senhor Jesus Cristo, né? E respondendo à questão, ele fala que esse dia é um dia que Cristo há de colocar toda a sua oposição, né, contrária.
irá consumar o seu reino ao seu Pai, ou seja, Cristo entregará o reino ao Pai, o reino a Deus, e ele vai iniciar o seu julgamento. E muitas dessas palavras nós vimos que é o início do julgamento, né? Que Deus vai ver todas as obras dos seus homens, irá julgar todas as suas obras, Deus irá passar pelo fogo todos aqueles, mas ele vai nos alertar também que aquele que persevera, aquele que está em Cristo, é perdoado dos seus pecados, né? E está isento da culpa desses pecados. Então o dia de Cristo para a igreja é um dia de glória, é um dia de felicidade, mas para os ímpios é um dia de condenação e de culpa. E Paulo vai voltar a repetir o sentimento no versículo 10 de Filipenses 1:10. E ele vai dizer que praticar o discernimento do dia de Cristo, para que sejais puros e irrepreensíveis. A igreja deve sempre continuar procurando a santidade e ser puro e irrepreensível até o dia de Cristo. Do mesmo modo, ele vai continuar no capítulo 2, do versículo 12 em diante. Ele vai colocar entre a fidelidade de Deus para assegurar que os filipenses, Cristo está trabalhando nos filipenses a própria salvação com temor e tremor, porque é Deus que vai operar em nós a nossa capacidade e nos trabalhar segundo a sua boa vontade. Então o dia de Cristo, resumindo, é um dia para a igreja alegre, um dia que a igreja será recolhida para os céus, um dia que Cristo levará a sua igreja. E para os ímpios é um dia de condenação. E o apóstolo Paulo fica feliz porque ele sabe que Deus preparou aquela igreja para o dia de Cristo. Assim também ficamos alegres porque essa igreja está preparada para o dia de Cristo, porque servimos a um Deus maravilhoso. E um dia de Cristo, quando voltar, nós estaremos preparados, porque Deus que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoá-la e completá-la até o dia de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra e saiamos daqui com a esperança que dias melhores virão, e realmente virão, porque a nossa vida não acaba aqui. A nossa vida não é apenas terrena e passageira, mas é uma vida eterna, onde habitaremos para sempre juntamente com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra e que a gente possa ser igreja, não só aqui, mas onde nós estivermos, seja na escola, no trabalho, em todo local, que a gente venha a ser igreja, nesse mundo tão corrompido e perverso, que a gente seja luz nesse mundo de trevas, que a gente seja sal nesse mundo tão insípido, que a gente venha realmente a proclamar os evangelhos de Cristo sem medo, sem pudor, mas temendo a um Deus maravilhoso que nos deu a salvação. Amém? Que Deus nos abençoe.